Sejam bem-vindos ao Brasil. Tio, nós pula aqui quando tá calor, né? Eu morava lá na Cacolândia, sou da Cacolândia, eu morei lá há 16 anos. Inclusive, já nos foi dito por aqui que as comidas mais estranhas do Brasil são aqui deste estado. É isso aí, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Este é o quinto maior país da Terra. É possivelmente das coisas mais fascinantes que já vi na minha vida. E é um dos mais diversos em histórias. Nas próximas semanas vamos atravessar o Brasil do norte ao sul em busca de aventuras e segredos. Nos últimos dias percorremos milhares de quilómetros em estradas duvidosas e travessias marítimas demoradas. Explorámos o estado mais isolado do Brasil e passámos 30 horas de barco na Amazónia. Tivemos uma noite no hotel mais barato do país e explorámos a antiga capital portuguesa nas Amazónias. Mas agora, após 2 horas de barco rodeados de selva, estávamos prestes a entrar numa das aventuras mais peculiares desta viagem. Neste vídeo fomos até à famosa ilha de Marajó, situada no norte do Brasil, uma região austera e onde o clima força adaptações, suficientemente interessantes para caberem num vídeo de YouTube. Sejam assim muito bem-vindos ao quartel de polícia mais estranho do Brasil. Estamos em Sor, rodeados pelo rio Amazonas, e a particularidade desta ilha é que o búfalo é o meio de transporte. Sim, meio de transporte mais utilizado aqui. Estou ansioso para perceber o que é há por cá. Consegui meter o drone numa árvore, aqui. Que porcaria. Pá, o drone não está assim tão alto, só que está a chover para caraças agora e estou com medo de escorregar. Bom, o drone foi lá parar acima, entretanto já conseguimos metê-lo no chão, está ali para baixo, então vou utilizar uma cama de rede para descer e ir lá buscá-lo. Parte boa, acho que não há perdas, portanto, acho que é bom, acho que é muito bom. Fogo, é que ali está no limite do que eu consigo. E esse consigo. Aí acho que isto é um pântano aqui de baixo. Estou-me a enterrar tudo, mano. Está aqui, siga. Que é vazado aqui, rápido. Estou com medo dos animais. Toma aí. Pronto, está feito. Okay, estás com força? Espera aí. Calma. Puxaste-me bué. Puxaste-me bué. Bem-vindos a Sor. Enquanto o Gonçalo espetou o drone na árvore, aluguei uma moto por $10 por dia, então já dá para conhecer a ilha. Vamos lá? Olha, primeiras impressões da cidade é que há realmente muitas referências aos búfalos por aqui, então acho que não vai ser nada difícil encontrar um ou outro aqui pela cidade e procurar também, ou encontrar no caso, a polícia militar que anda por aí a patrulhar com búfalos. Bom, está na hora de almoçar, bora lá ver o que é que há por aqui. Vamos comer neste restaurantezinho aqui na esquina, parece um botecozito. Tem bom aspecto, bora lá ver o que é que há para comer. Isto são panados de frango, com ovo, e um ganda feijãozinho, olha aí, coisa mais brasileira que tu podes encontrar. Há sempre um feijão no prato do brasileiro. Massa, arroz, feijão, ovo e panados de frango. Bora comer. Uma cidade da ilha do Marajó tem mais búfalos do que pessoas. Por serem mais fortes, integram a batalha da polícia da cidade de Soure. Há 3 animais para cada habitante da cidade. É a única polícia montada em búfalos de que se tem notícia no país. Este é o 8º Batalhão da Polícia Militar, onde o búfalo é utilizado para chegar onde os jipes não rodam e os barcos não chegam. E estes bichos são autênticos animais de guerra porque são híbridos, vão para todo lado. O índice de criminalidade é baixo face à média nacional, mas esta ilha é um dos pontos quentes do tráfico humano. Denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha de Marajó, no Pará, ganharam força essa semana. Tentativa de venda de uma criança. E para perceber esta realidade, passamos 24 horas no quartel deste batalhão.
Honestamente, o pior caso que eu presenciei na ilha é quando a gente tem, por exemplo, assim, um desaparecimento de uma criança. Isso é o caso que mais me aflige. O desfecho, a criança foi encontrada. Graças a Deus, a criança foi encontrada. Isso, digamos assim, foi de mais grave que me afligiu. Tudo aquilo que é relacionado a criança e adolescente, a gente tem que ter um cuidado diferenciado. Então a gente mobiliza toda a tropa, inclusive a gente tira, os militares, se necessário, a gente tira o pessoal do expediente administrativo, do serviço administrativo e cai em campo na rua, nas viaturas, para poder dar o apoio total à família, né? Nós mal entramos e paramos logo com a imagem do batalhão. O detalhe, tudo isto é feito com projéteis e cartuchos das armas que eles têm por aqui. O gajo que fez isto é artista. Isto é muito imponente, muito bonito. Há aqui muito quarto onde não podemos filmar, mas aí de trás há uma sala cheia de armas que eles usam. Isto aqui é uma cozinha para comer e o ginásio lá fora. E tem outro transporte sem ser o búfalo, motas, barco, muita coisa. A ilha do Marajó, ela vive sob um regime de águas muito severo. Então, durante a época da cheia, algumas áreas que são campos, que você anda na época do verão de viatura, você anda na época do inverno de lancha. Então é um animal forte, é um animal muito bom para nossa cidade, para o nosso município, né? Eles são assim, ele tem 13 anos, ele pesa mais ou menos 800 quilos e nós estamos hoje 32 anos já com ele. Você conseguia fazer agora um gesto qualquer e que ele percebia que é para me atacar a mim? Sim. Ok, sim. Ok. Isso é muito interessante. O processo de treino começa ainda quando os animais são jovens, passam por uma fase inicial de adaptação ao contacto humano e só depois são acostumados à farda, ao toque, às rédeas e ao peso gradual das selas. Nasce assim um autêntico búfalo polícia. Ele chega brabo, né? Violento ainda, mas ele aprende a gostar da gente e a gente mais dele. Montar um búfalo assim, à primeira vista, parece muito como montar um cavalo, mas o detalhe é a rédea. A rédea, no fundo, é uma corda que fica dentro do nariz, há um buraco dentro do nariz, e é assim que eles controlam os movimentos do búfalo. E aí é isto. É um animal muito bonito, com uns cornos espetaculares, muito bonitos mesmo. E está aqui e nem me faz mal. Estou à vontade. E agora vamos ter a nossa experiência de montar um búfalo. Isto aqui, a sensação disto é tipo andar de cavalo. Ei, posso subir? Ah, ok. Vamos indo então. Eu não sei o que é que se passa, mas acho que está com sede. Eles andam na estrada, com os carros a passar. Deixa-me ir para este lado. Pá, assim, isto aqui é estranho, parece um cavalo. Pá, não sei, é uma coisa muito diferente. Nunca andei de búfalo. Estou a gostar. Na cidade, enquanto o Daniel patrulhava de búfalo, eu ia conhecendo o armamento da Polícia Militar. Bom, na minha mão tenho um colete à prova de bala da PM, da Polícia Militar. Eles têm que andar sempre com isto, sempre que saem para algum sítio. E faz todo o sentido, porque acho que o crime aqui não brinca, né? Ele suporta tiros de 9mm, .40, 38, 22, de armas portáteis, né? De armas portáteis, armas de mão. Nós utilizamos hoje pistola Beretta .40. Então eu carrego sempre comigo 2 carregadores, né? Repleto de munição, eu tenho 15 munições aqui em cada carregador. E o colete também, que é um colete nível 3A. O roubo de gado na ilha é um dos crimes mais recorrentes. Que não são praticados assim por criminosos qualquer, eles são criminosos especializados nesse tipo de crime e eles vêm com um aparato muito grande, eles vêm com barcos, lanchas, balsas de grande porte para poder saquear a maior quantidade de gado possível que eles puderem. E é precisamente nestas circunstâncias que a polícia montada a búfalo é acionada, com missões na selva de longa duração. E é uma abordagem normal, chegou, abordou, parado, a gente encontrar. Porque eles também vão estar montados. Ok, então é de igual para igual? Isso, igual para igual. A diferença está no armamento? Está no armamento. O búfalo é forte e resistente, pode nadar e, embora não seja preciso, também pode correr. Vambora! Vambora! Eles não são preparados para velocidade, mas sim para força. Ele é mais fácil pegar um ser humano sem ninguém em cima dele e de quem a gente em cima. Ele é muito ágil sozinho, muito ágil sozinho.
Entretanto, a esta hora do dia, há uma turma de alunos que, na verdade, estão a começar os treinos e vamos passar por trás deles porque não é suposto revelar identidades, até porque são alunos, mas são bastantes, são muitos, na verdade. Às vezes eu não entendia por que algumas ordens me eram dadas, eu tinha que cumprir mesmo não vendo uma efetiva necessidade naquela ordem. Deus fala, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Se você não está disposto a cumprir uma ordem simples, diga lá quando você receber uma ordem de prisão, mandado de prisão, ou você tiver que enfrentar um vagabundo numa troca de tiro. O sentimento dele tem que ser de enfrentamento. Né? A gente não quer o super-herói, mas a gente quer sim um soldado espartano. Isso a gente precisa. Aí eu ingressei na polícia. A princípio foi necessidade, mas logo em seguida, assim, 1 ano, 2 anos, eu passei a amar essa farda. Eu visava. Na verdade, era para me seguir na carreira na Marinha. Eu honro essa farda que a gente veste, a gente tem um prazer e um amor por ela. No fundo do meu coração, eu sabia que aquilo ia me satisfazer. A minha vida ia ser bem melhor fazendo aquilo que realmente eu gosto, que hoje é a Polícia Militar. E desde pequeno eu lidava com animal, com búfalo, e sempre gostei de búfalo. Então na polícia a gente uniu o útil ao agradável. Então eu tô até hoje, esses animais são a minha vida. E quando eu for embora, vai ficar uma saudade muito grande deles. Ser polícia no Brasil é uma das profissões mais perigosas da atualidade e neste quartel o fantástico junta-se ao perigoso. São a única unidade do país que recorre ao búfalo para combater o crime. No terreno, estes animais são excelentes. Mas e no prato? Para finalizar este vídeo dos búfalos, o que é que eu vou fazer? Comer búfalo, porque não basta andar em cima deles, tem que se provar a carninha. Então, bora lá aí cortar a carne, tenrinha. Estou à espera de algo do género de vaca. Bora provar. É muito bom. Meu Deus. Para o preço que foi também, tinha que ser bom. Na verdade, esta é a nossa primeira e última noite por aqui. Amanhã seguimos por um novo estado do Brasil para conhecer umas tribos. Estamos a viajar com o apoio da Sol Verde e tu já sabes, código mochila no primeiro link da descrição ou do comentário fixado para teres acesso a 25 free spins e 100% de bónus em até 100 € no casino. Ou então, se preferires, 300% de bónus em até 30 € para te divertires no desporto, mas com responsabilidade e só para maiores de 18 anos. Código mochila, já sabe. Tribos, favelas e crime serão os próximos temas a retratar numa série de documentários gravados por aqui. E a aventura essa continua com o destino final, a fixar-se no sul do Brasil. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e confere os links da descrição e do comentário fixado. Quanto a nós, nos vemos num próximo vídeo. Até mais.